que ela existe para ajudar, dizem que ela existe para proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Esses são versos da música Polícia, da banda Titãs. O álbum foi Cabeça Dinossauro, 1986. Outras bandas do rock nacional também fizeram referência ao tema polícia, como os Paralamas do Sucesso, os então Garotos de Brasília, em 1986 também, aí na música Selvagem, no álbum que acabou levando o mesmo nome, cantaram. A polícia apresenta suas armas, escudos transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar. Os meninos do punk rock nacional, talvez a banda mais famosa do punk brasileiro, Ratos de Porão, também cantou o tema polícia. No álbum Crucificados pelo Sistema, a música se intitulou Agressão Repressão. Lá, eles disseram: é preciso mudar o sistema policial porque eles estão matando a pau gente decente. É preciso mudar o sistema policial porque eles estão matando a pau gente inocente. Em vez de proteger a população, vivem agredindo algum cidadão sem nenhuma razão. Agressão, repressão, agressão, repressão. As referências do rock nacional ao tema polícia são porque hoje o nosso riff versa sobre o assunto. A polícia dentro do sistema de segurança pública, esse sistema idealizado pela Constituição, ela consegue atingir as suas finalidades? São necessárias algumas reformas para que a gente possa delimitar alguns tons, decifrar algumas notas desse riff. Eu convidei meu amigo Eduardo Granzotto, que é consultor legislativo da Câmara dos Deputados e também é mestre em paz e segurança internacional pela King's College de Londres, para que a gente possa bater um papo sobre a temática. Espero que você goste. Tudo bem, Marcelo? Muito obrigado aí pelo convite de vocês. Eu fico muito honrado de estar participando desse projeto do Direito ao Rock. E eu gosto muito do conteúdo que vocês produzem, você e o professor Juliano, então é um prazer estar contigo esta noite. Que bom. Dentro do tema polícia, tu que trabalhas na Câmara dos Deputados justamente fazendo a consultoria de leis dentro desse cenário da segurança pública e também leis, normas dentro da defesa nacional. Vou te fazer uma pergunta direta, Eduardo. O sistema, o modelo policial brasileiro, fracassou? Então, Marcelo, eu acho que não é o sistema policial que fracassou em si. Eu acho que o sistema de segurança pública que a Constituição de 88 desenhou, ela fracassou. Porque a gente pode ver algumas similaridades com outras áreas, como, por exemplo, saúde, educação, porque geralmente quando a gente fala em sociedade, a gente tem essa tríade, né, que as pessoas sempre se preocupam, que é com saúde, educação e segurança, né? Então você consegue perceber um avanço depois de 88 em alguns assuntos da educação, alguns assuntos da saúde, mas a Constituição de 88 não deu conta da segurança pública. E é claro, a polícia faz parte disso, mas a polícia é só um ponto de fracasso dentro desse sistema do artigo 144 que a Constituição nos apresentou. Eduardo, tu tens experiência acadêmica internacional, também tens experiência profissional internacional. A gente conversava em off aqui das tuas experiências viajando a alguns países na Europa e também nos Estados Unidos para conhecer a realidade das estruturas policiais desses países, dessas regiões. Dentro dessa perspectiva, o modelo militarizado da polícia, tão criticado aqui dentro do Brasil e também por organismos internacionais, ele é um problema? Então, Marcelo, eu tive essa oportunidade num trabalho feito na Câmara dos Deputados, que era uma comissão especial que foi criada na Câmara dos Deputados para analisar a viabilidade de unificar as polícias estaduais, unificar as polícias militares com as polícias civis. E dentro desse trabalho eu consegui para 9 países estudar 9 modelos policiais diferentes, desde Estados Unidos, Canadá, Áustria, França, Itália, Chile, Colômbia, Japão. E uma coisa que é interessante que eu percebi que o modelo varia muito de país para país. Mas há uma linha condutora em que a gente pode ver algumas similaridades entre esses 9 países que eu fui, por exemplo, que embora sejam modelos diferentes, mas há uma essência nessas 9 polícias que a gente está fora, está em desalinho. E uma delas, um desses fatos, é a militarização. Porque, é claro, você tem polícias em outros países que eles têm a estética militar. Isso é comum, porque é uma corporação armada que precisa de hierarquia e disciplina, que é um dos pilares aí da militarização, mas uma polícia como a nossa, de estatuto militar,
de força auxiliar e reserva do Exército. Isso aí é uma peculiaridade muito brasileira. A mudança disso encontra problemas políticos no sentido de interesses corporativos? Como é que tu analisa essa possibilidade? Por que não acabar com essa questão? Então, Marcelo, dentro desse trabalho, dessa comissão, eu fiz um estudo porque eu acho que para a gente tentar mudar o que tem hoje, eu queria entender o porquê que a gente está nessa situação, nesse modelo que a gente se encontra. E foi uma pesquisa bastante interessante, porque eu fui atrás dos documentos da Constituinte de 88 para saber por que os constituintes elegeram esse modelo militarizado e bipartido de polícia militar e polícia civil nos estados, né? E eu verifiquei desde o início da Constituinte, na comissão que era responsável por fazer essa proposta, que eles começaram a discutir, em 88, a existência de uma polícia estadual única para cada estado da federação, não militarizada. E essa discussão começou a avançar e, do dia para a noite, se perdeu o registro dessa proposta. Ou seja, do dia para a noite não se falou mais em uma polícia estadual única. E nunca entendi porque isso nunca foi fundamentado nos documentos, né? E aí eu curioso, porque não tinha entendido o porquê dessa mudança sem fundamentação, eu fui atrás de alguns parlamentares que atuaram naquela comissão e que ainda hoje estão no Congresso, né? E eles me disseram, e isso é um fato bastante interessante, eles me disseram que é o seguinte, que havia uma proposta naquela época de falar sobre uma polícia única desmilitarizada, na Constituinte de 88, mas que o lobby corporativo e o lobby das Forças Armadas foram tão grandes que um dia, à noite, eles, na calada da noite, eles fizeram uma reunião com Ulisses Guimarães e disseram, vocês podem colocar o que quiserem no artigo 144, vocês podem tratar do que quiserem na parte de segurança pública, mas nunca, não mexam na militarização das polícias. Então, até hoje, eu contei essa história toda para dizer que até hoje a gente já está há quantos anos, há 3 décadas aí da nossa Constituição, e a gente nunca conseguiu desfazer esse grande acordo que foi feito na calada da noite entre o Exército, as corporações e o Ulisses Guimarães. Mas eu te digo, Marcelo, é difícil você fazer uma modificação nas estruturas das polícias, porque a gente precisa de uma alteração constitucional aqui, para fazer uma alteração Aliás, dessa. propostas de emenda há algumas, né? Não, desde 88 são pelo menos 16 propostas de unificação de polícia, desmilitarização e de alteração desse modelo. O problema é que o lobby é muito forte e o quórum para a votação de uma PEC são 3/5 e votação em 2 turnos das 2 casas, claro. Então realmente um processo muito, muito difícil de fazer esse tipo de alteração. E, Marcelo, as estatísticas estão aí aos nossos olhos, né? São a cada 100 mortes violentas intencionais que acontecem no Brasil, 11 são decorrentes de intervenções policiais. Né? A gente está vendo toda essa movimentação nos Estados Unidos, toda essa comoção, mas se você vê a quantidade de pessoas assassinadas por intervenções policiais nos Estados Unidos no ano de 2019, no ano passado, foram cerca de 1.000 pessoas nos Estados Unidos inteiro, enquanto no Brasil foram cerca de 6.000 pessoas. 75% dessas mortes são de negros. Então, há realmente uma questão que tem que ser resolvida. A gente não pode empurrar essa discussão para debaixo do tapete. O problema, Marcelo, é que essa discussão no Congresso ainda é muito politizada, né? Mas ela é politizada em que nível, Eduardo? Ela é politizada numa questão ideológica, ou seja, uma visão de mundo na qual essa polícia violenta ela satisfaz um certo interesse ideológico? As polícias hoje, a nossa polícia militar, a gente tem, isso é uma coisa meio que tabu falar, mas existe uma cultura da violência dentro dos quartéis. É uma realidade que a gente tem. E essa cultura de violência é agravada pela questão da militarização. Porque a polícia militar hoje ela sofre, isso se fala muito que a polícia militar sofre dessa questão de problema de identidade, porque eles acham que eles são o exército, né? Então assim, a maioria dos estados hoje o regime disciplinar ainda é o regime disciplinar do exército. Então assim, eles têm uma cultura de violência associada à questão de militarização muito grande, né? E a gente
dificilmente debate isso no Congresso, porque um Congresso conservador, como está e como era tem acontecido nos últimos anos, grande parte dos parlamentares da conhecida bancada da bala, eles acreditam que discutir militarização ou desmilitarização da polícia é assunto de esquerda, né? Então, nessa comissão que eu trabalhei, a minha grande luta, e é por isso que eu acabei levando eles para outros países, para entender por quê, eles disseram que não, a desmilitarização é assunto de esquerda, essa questão de menos violência policial é assunto de esquerda, de polícia comunitária é assunto de esquerda. Então, eu acho que o Brasil perde muito nesse ponto, de politizar esse assunto. Pode ser que depois de uma grande discussão no parlamento, descubra que a desmilitarização, uma polícia única ou mudança da estrutura, pode ser que eles definam que não faz parte da realidade brasileira. Porque é diferente você falar de uma polícia totalmente desmilitarizada e única no Japão, que eles têm outro tipo de enfrentamento policial lá. Eles podem chegar a essa conclusão aqui, mas eu acho que esse tipo de conclusão tem que ser fundamentado. Eles não podem simplesmente boicotar a discussão por achar que é um assunto de esquerda. E a questão da desmilitarização da polícia, eu acho importante também dizer que atende também o interesse dos próprios policiais, né? Porque é nessa lógica militar que está sendo posta hoje, onde a polícia, sim, ela passa a trabalhar numa questão de perspectiva de guerra, de estratégia de guerra, de domínio, de ver o outro como um inimigo, acaba gerando um aumento, né? Uma elevação do sarrafo da violência, ou seja, o padrão fica em cima. Se o padrão fica em cima, o policial brasileiro, também o policial que acaba mais sofrendo violência, e também as estatísticas que estão aí, como tu mencionaste, as estatísticas das mortes de atividades policiais, também a estatística das mortes de policiais também no Brasil é muito grande. Portanto, é um modelo que também tenderia a ajudar o próprio policial, o trabalho do próprio policial, né? É interessante, Marcelo, ver isso, esses problemas que a gente discute hoje, a gente não pode colocar isso também, os problemas de segurança pública, os problemas de violência policial, a gente não pode botar na conta do policial que está na ponta de linha. Isso é um problema de Estado. Isso é um problema que o Estado tem que resolver. E como é que resolve isso? Você tem que repensar a estrutura policial. Você tem que dar um treinamento adequado, treinamento importante. E você precisa também estabelecer mecanismos de controle eficientes, né? Com boas corregedorias independentes, boas ouvidorias, um Ministério Público que tenha a competência de fiscalização da atividade policial também tem que ser bastante ativo. Então, eu acho que melhorar a estrutura de base, com certeza, vai ser melhor para o policial, né? Claro. Então, às vezes, até é injusto a gente botar na conta do policial como se ele fosse culpado dos problemas do mundo. Não, às vezes ele é inserido numa estrutura errada. Eduardo, uma outra questão que me parece bem cara também esse assunto, essa questão da normalização da violência policial. Tu achas que tem alguma coisa a ver com o Brasil não ter passado por uma efetiva justiça de transição do período da ditadura para a redemocratização? Com certeza, Marcelo. Eu acredito muito nisso. Até a gente tem que mudar essa cultura da violência e a gente também precisa mudar essa visão que a gente tem da polícia. Nesses países em que eu visitei, eu também percebi uma qualidade em muitos lugares que é a confiança que a população tem nas polícias. Então, eu percebi em vários países que a população respeita a autoridade da polícia ou confia na polícia como um parceiro da sociedade, né? O que acontece no Brasil? No Brasil, as pessoas têm medo da polícia. Então, e isso, de onde é que vem esse medo? Esse medo justamente vem dessa repressão. Tal. E tem muito a ver com a ditadura militar que a gente sofreu. Muita gente diz, porque a polícia militar foi criada na ditadura militar. Não, isso é um erro. A polícia militar não foi criada durante a ditadura. A polícia militar é uma corporação histórica, longa, mas o que acontece durante a ditadura militar é que eles ganharam esse policiamento ostensivo que são hoje. E como eles eram muito ligados ao exército, eles tinham esse treinamento de guerra, de destruição do inimigo, e que não mais serve para a sociedade de hoje. Hoje a polícia tem que ser treinada para a pacificação social, não para a destruição do inimigo. Então, assim, essa transição da ditadura para a democracia também afetou muitas corporações e a atividade policial, porque a gente ainda não reformulou e a gente ainda não se descolou daquela imagem. Eu até às vezes brinco com os parlamentares aqui, eu digo, olha, se vocês não quiserem desmilitarizar, até não tem problema, mas mude o nome pelo menos.
coloque polícia estadual, porque o efeito psicológico na sociedade vai ser outro. Justamente para fazer esse desligamento, embora, como eu mencionei, eles não foram criados na ditadura, mas assim, para que esse desligamento psicológico aconteça, para que a sociedade comece mais a confiar do que ter medo. E até eu acho que tem um fio de esperança nessa discussão, porque eu acho que alguns parlamentares mais novos, e a gente consegue discutir um pouco melhor a redefinição de estruturas, uma nova polícia, alguma coisa assim. Tá? E geralmente os parlamentares já que viveram, que são frutos da ditadura, viveram naquela época e tal, tem alguns parlamentares que a cabeça deles é mais para o populismo penal, né? Então eles querem criar novos crimes, a discussão deles no parlamento é criar novos crimes, aumentar a pena, mas não mexer no aparato de repressão, né? Um erro acadêmico grosseiro, né? Tu achares que vai colaborar certeiramente apenas com a questão da segurança pública, apenas com reforma legislativa, endurecimento penal ou criação de outros tipos, né? Ou seja, é um erro grosseiro, mas que atende os anseios de uma população que não tem a menor noção de como trabalhar com o tema especificamente. Então, quem apresenta uma proposta de aumentar o volume da repressão acaba tendo maior atenção nas urnas. Exatamente. E eu acho que a gente não consegue visualizar um futuro na segurança pública ou com relação à melhora na imagem das polícias, ou eficiência das polícias, sem pensar numa mudança estrutural. A gente precisa pensar numa mudança estrutural. Eu sempre comento ali, essa questão, às vezes é importante você fazer alguma alteração na lei de execuções penais. No Código Penal. No Código Penal, alguma coisa assim. No Código de Processo, que foi bastante reformulado agora. Exato. Às vezes um crime novo é necessário existir no mundo jurídico, é preciso fazer isso. Às vezes aumentar um negócio, fazer um equilíbrio ali é importante. Mas, assim, focar a energia e achar que os problemas da segurança pública, os problemas da polícia são porque não existe os crimes suficientes ou porque as penas são baixas, é um paliativo e é um erro. Né? Então, eu acho que assim, muita energia se gasta nessas questões paliativas. E eu acho que se você quiser discutir violência policial, é quase impossível você discutir isso sem repensar o modelo policial que a gente tem hoje. O tema é complexo, o tema obviamente tem muito mais para ser dito sobre ele. O tema já foi muito, mas muito falado também na arte, na literatura, na música. No começo aqui a gente citou algumas letras de bandas brasileiras, mas há outras, muitas músicas do rock, especialmente do rock, que é o nosso principal paradigma aqui, que também trata do tema policial. Bandas clássicas do punk, como The Clash, bandas atuais, como Rage Against the Machine, e tantas outras que cantam a violência policial no rock pelo mundo afora. Queria agradecer ao meu grande amigo Eduardo por ter cedido um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente aqui e dizer que, obviamente, as portas do Direito ao Rock estão sempre abertas. Volte sempre, a casa é sua. Meu amigo, é um prazer ter participado contigo. Foi uma conversa e tanto. A gente teria assunto aqui para mais 2 horas, mas estou sempre à disposição e parabéns pelo esse projeto aí do Direito ao Rock. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre conosco. Não esqueça de aí dar o seu joinha, compartilha, comenta se gostou, se não gostou, para que a gente possa produzir mais conteúdo. Estaremos sempre aqui para falar de direito, estaremos aqui sempre para falar também do bom e velho rock and roll. Até a próxima. Tchau.